abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Presta atenção na leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e justo, e pediste que vos lhes concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Coisa boa é nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é um Deus real, presente nas nossas vidas, um Deus que faz coisas tremendas, um Deus que faz maravilhas, um Deus que opera milagres, um Deus que transforma as situações mais difíceis da nossa vida. Nós somos um povo, Senhor, que temos esperança em Jesus. Jesus Cristo, Senhor, através da sua ressurreição, Ele trouxe esperança de vida, Ele trouxe esperança de milagres, porque Ele está vivo no nosso meio, e Ele continua operando os seus milagres. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração, me dá a graça, me dá a unção, me dá, Senhor, inteligência para que eu possa transmitir a Tua palavra, e que o Teu povo possa sair deste lugar cheio de fé, crendo, ó Deus, que o impossível vai acontecer nas suas vidas, pois nós pedimos isto no nome maravilhoso, poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós acabamos de ler um texto de um milagre espetacular. E vou falar espetacular porque aqui nós vemos Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, e Ele subiu e falou que ia enviar o Espírito Santo. Se você ler o capítulo 2, nós vemos a descida
2 de Atos aqui, nós vemos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste sobre os apóstolos, e eles, naquele momento, a partir dali, eles começam a ter ousadia para pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para todas as pessoas, não se envergonhavam mais de falar de Jesus, e começaram a acontecer as coisas que Jesus Cristo tinha falado com eles. Os sinais seguiriam, né? Falariam em novas línguas, curariam os enfermos, expulsariam os demônios, e aquilo começou a acontecer seguindo os apóstolos. E aqui nós vemos um momento muito especial. Pedro e João, a hora nona, 3 horas da tarde, eles iam orar, como era costume deles e dos judeus. Os judeus, eles tinham costume de ir ao templo às 9 horas da manhã, 3 horas e ao pôr do sol. Era o costume, é ainda o costume, né, especialmente dos judeus ortodoxos. Eles têm esse costume de estar orando durante esse tempo, ir ao templo e orar. E aqui, ao chegar ao templo, eles de repente deparam com um homem paralítico. No capítulo 4 fala que esse homem era paralítico há mais de 40 anos, desde o seu nascimento. Então ele não sabia o que era andar. Ele não sabia o que era andar. Então você imagina como é que eram as pernas desse homem. Era só osso e pele. Não havia musculatura, porque se nós quebrar um braço e ficar com esse braço imobilizado, nós vamos perder massa muscular. 1 mês já perdemos massa muscular. Imagina 40 anos, desde o ventre, ele não andava. E de repente, aquele homem era colocado todos os dias, o texto nos diz, a porta formosa, que era a principal porta, onde os judeus entravam no templo para adorar a Deus, uma porta, segundo a tradição, uma porta muito linda, e eles entravam por ali, e ali aquele homem era colocado para pedir esmolas, e de repente ele pedindo esmolas, Pedro diz para ele, olha para nós, para ele, para João, e fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro aqui, neste momento, mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus Cristo, você vai andar. E aquele homem andou, e mais que andou, ele entrou saltando pelo templo, ao ponto das pessoas que o conheciam, porque o viam todos os dias esmolando, ficaram atônitos, ficaram maravilhados, ficaram pensando o que tinha acontecido. E Pedro explica o que tinha acontecido, que foi Jesus. Jesus é que fez tudo. E aqui esse texto nos traz algumas lições que são muito especiais na nossa vida, que nós precisamos aprender com Pedro e João, que nós precisamos como cristãos fazer com que isso faça parte da nossa vida. E a primeira lição que nós vemos aqui é a importância de ir à casa do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, nós vimos que Pedro e João estavam indo à oração, à hora nona. A importância de vir à casa do Senhor. Deus pode fazer milagres em qualquer lugar? Pode fazer. Ele pode fazer lá na sua casa, ele pode fazer no seu trabalho. Mas um lugar especial onde Deus atua e opera é a casa dele. É a igreja, porque aqui é um lugar consagrado ao Senhor, é um lugar onde nós temos o louvor congregacional, onde nós adoramos a Deus, nós temos esse prazer de poder levantar as nossas mãos, de expressar o nosso carinho a Deus. Fica imaginando, onde Deus vai estar mais presente, numa boate, onde tem prostituição, uso de drogas, ou ele vai estar, a presença dele vai se manifestar mais na casa onde é consagrada ao seu louvor, onde é consagrado, onde nós oramos para que as pessoas sejam curadas, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós estamos aqui para aprender sobre Deus.
É claro que esse é um lugar especial. Eu não falo só esse templo, não. Todas as igrejas que são consagradas ao louvor do nosso Deus. Então, aqui nós vemos Pedro e João indo ao templo. Hoje, por que eu falo isso? Porque hoje está sendo pregado por aí, e nós temos mais desigrejados, pessoas que não vão à igreja, dizem ter fé em Jesus e não vão à igreja, do que pessoas que vão à igreja, pessoas que se dizem evangélicas, que creem em Jesus, que não vão à igreja mais, diz que não precisam mais ir à igreja. Como que não precisa mais ir à igreja? Se a palavra de Deus nos mostra isso, se Jesus Cristo ia à sinagoga, Ele que é o nosso maior exemplo, se nós vemos os apóstolos indo à igreja para oração, se nós vemos os apóstolos fazendo isso, a igreja primitiva se reunindo para estar na igreja, nos seus templos, nas suas casas, que eles faziam das suas casas igrejas. Então, como nós não vamos à igreja? E olha, a oportunidade, se Pedro e João não tivessem ido ali no templo naquele momento, eles perderiam um grande milagre, de ver um grande milagre, de ser usados por Deus, e certamente esse homem ia continuar paralítico. Então, graças a Deus que você está aqui na casa do Senhor. E o mesmo Jesus que atuou na vida daquele homem paralítico, 40 anos, mais de 40, o texto nos diz que tem mais de 40 anos, ele era paralítico. Ele pode atuar na sua vida também. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode transformar a situação que talvez para você seja impossível. Porque qualquer um que olhasse para as pernas daquele paralítico ia duvidar que ele poderia andar novamente. Era impossível. Ainda mais entrar saltando, louvando a Deus. Eu fico imaginando aquela cena. Eu fico imaginando aquilo que aconteceu naquele momento. O louvor que foi, a perplexidade na face das pessoas que ali estavam, em função desse milagre maravilhoso causado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a importância de nós estarmos indo na igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, 25, nos diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais vai aproximando o dia da volta de Jesus, mais nós estamos que ter próximos, porque o mundo jaz no maligno. O que nós somos contaminados o tempo todo lá fora, para roubar a nossa fé, para desvirtuar o nosso caráter, para nos afastar do caráter de Cristo, de nós sermos parecidos com Jesus, nos afastar do molde que é Jesus Cristo. E aqui é o contrário, na casa do Senhor. Aqui nós somos convocados, chamados para sermos mais parecidos com Jesus, para seguirmos os passos de Jesus, para fazermos as coisas que Ele fez, para anunciarmos Jesus para as outras pessoas. Aqui é onde nós ganhamos a nossa energia, quando nós estamos esgotados pelos problemas da vida, pelas enfermidades que advêm sobre as nossas vidas ou dos nossos familiares, sobre os problemas financeiros que vêm sobre as nossas vidas. Aqui que nós nos enchemos de fé e saímos abençoados no nome de Jesus. Por isso, nós, quando lemos esse texto, nós não podemos deixar de pensar sobre isso. Não deixe de estar na casa do Senhor. Quantas vezes a gente está com uma preguiça de vir à igreja, e quando chegamos aqui, nós somos abençoados, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos transformados pelo poder de Deus. Então, coisa boa é estar na casa do Senhor. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: coisa boa é estar na casa de Deus.
Coisa maravilhosa estar na casa de Deus. Não deixa de vir, não deixa de forma nenhuma. Segunda lição que nós aprendemos: Deus, Ele sempre supera as nossas expectativas. Deus sempre supera as nossas expectativas. Aqui no versículo 3, diz o seguinte: ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O que ele queria? Uma esmola. Uma esmola. Ele já estava acostumado a receber esmola para comprar o seu alimento, para continuar vivendo, sobrevivendo. Ele queria uma esmola. E quantas vezes a gente faz pedidos que não são os pedidos que Deus quer que a gente faça? Ele queria uma esmola, só que Deus queria fazer algo extraordinário. No versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Você pensa que esse homem, ele imaginava que ele ia sair naquele dia andando? Ele foi ali para pedir esmola. Só que Deus, Ele está sempre querendo nos surpreender. Deus, Ele quer fazer algo muito maior do que você está pedindo. Ele não quer apenas fazer algo pequeno na sua vida, Ele quer fazer algo grandioso, algo que marque a sua história, algo que as pessoas possam ver e falar assim: ó, foi Deus que fez, porque homem não podia fazer. Homem não podia fazer nada por ele. Pedro não podia fazer, João não podia fazer, mas Jesus pode fazer todas as coisas, e Ele sempre quer superar aquilo que nós estamos orando, pedindo, porque Ele é maior que os nossos problemas, Ele é maior do que as nossas enfermidades, Ele é maior do que as dificuldades que estamos enfrentando, porque Jesus Cristo é o nome mais doce que existe, mas também é o nome mais poderoso que existe. Não há nome como o nome de Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus vai sempre nos surpreender. Deus vai fazer algo especial na nossa vida, algo que marque a nossa história. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo, ele expressa uma coisa que ele vivia. Ele viu Deus sempre fazer muito mais do que ele pediu ou pensou. Ele jamais, no seu início de ministério, ele achava que Deus usaria ele com tamanho poder para curar enfermos, para pregar o evangelho, para abrir novas igrejas. Ele jamais imaginava. Ele estava aqui só expressando uma coisa que ele viveu na sua história, e ele jamais imaginava aquilo que nós aprendemos através das cartas que ele escreveu, as cartas paulinas. E Paulo jamais imaginava, ele achou que ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tessalônica. Ele achou que estava escrevendo para algumas cartas para a igreja de Roma. Ele não imaginava, quando ele falou isso: ó, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele pediu para ser usado por Deus, e ele foi muito mais usado do que ele imaginava. E com certeza Deus quer fazer muito mais na sua vida do que você está pensando. Talvez você está pedindo uma esmola, só que Deus quer fazer algo impactante, algo maravilhoso,
algo que realmente as pessoas possam olhar para a sua vida e falar: foi Deus que fez isso, porque era impossível para alguém fazer. Deus, Ele sempre supera a nossa expectativa. Deus sempre vai superar a sua expectativa. Se você crê nisso, você fala para a pessoa que está do seu lado: ó, Deus vai superar a minha expectativa nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai superar. E para nós terminarmos aqui, uma lição que nós aprendemos com Pedro e João: a Deus toda honra, toda glória, toda exaltação, só a Ele, só a Ele. Aqui no versículo 6, a parte B, ele diz o seguinte: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele não falou assim: olha para nós. Em nome de Pedro e João, você vai andar. Ele sabia que ele não tinha essa autoridade, esse poder. Ele sabia que ele era um instrumento na mão de Deus, mas o poder é de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem todo o poder, nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, não tem nenhuma enfermidade que não possa ser curada, não tem nenhum problema que não possa ser resolvido, não tem nenhum impossível que não possa se tornar possível. No nome de Jesus Cristo, só no nome de Jesus Cristo. Por isso toda a honra, toda a glória a Jesus Cristo, ao nosso Deus, porque só Ele pode fazer isso. No versículo 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Não havia louvor para Pedro e João. Pedro e João é instrumento de Deus. Nenhum homem pode merecer a honra que pertence a Jesus, o louvor que pertence a Jesus, porque Jesus Cristo é o centro dessa igreja. Por isso que os milagres acontecem aqui, porque o dia que nós deixarmos Jesus de lado e acharmos que nós somos alguma coisa, nós já estamos perdidos, não vai acontecer mais nada, porque só Jesus Cristo pode fazer milagres, só Ele pode transformar as situações. Não há outro nome, não há outro nome, não existe objeto, não existe local, é o nome de Jesus Cristo é que tem poder para transformar. E aqui o versículo 12, aí é mais enfático ainda, e diz o seguinte: quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Pedro, ele começou a observar que eles estavam olhando para eles e ficaram atônitos com aquilo ali e achando que eles tinham algum poder especial. E Pedro fala: olha, por que vocês estão olhando para a gente? Não somos nós. E o discurso de Pedro, ele começa a dizer: sabe aquele Jesus que vocês poderiam livrar, o que Pilatos quis livrar e vocês não deixaram, e colocaram um assassino no lugar dele, livraram um assassino? Você sabe aquele Jesus que foi morto na cruz do Calvário? Esse Jesus ressuscitou, e foi Ele que fez com que esse homem andasse. Por isso, não olha para a gente, não olha para a gente, olha para Jesus. É claro que nós temos que ter uma vida santa, nós temos que procurar ser discípulos de Jesus, nós temos que procurar corrigir nossos erros, mas se você começar a olhar para o homem, você vai ver tanto defeito que você vai perder sua fé. Agora, se você começar a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
o perfeito, o homem perfeito, que não pecou em tempo algum, que morreu e ressuscitou, e continua com a sua autoridade fazendo milagres no nosso meio. A esse Jesus nós devemos louvar e honrar. E Ele é a razão de nós estarmos aqui. Por isso nós adoramos o seu nome. Por isso nós amamos estar na casa de Deus. Por isso nós falamos como o salmista: vale mais um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Vale muito mais estar na casa do Senhor do que 1000, ou seja, 3 anos afastado do Senhor, porque só Jesus tem a solução para a gente, só Jesus Cristo é a nossa esperança, só Ele nos dá vida eterna, só Ele é a razão, e Ele está aqui neste lugar para continuar fazendo os milagres. E eu não sei qual é o seu problema, qual que é a sua dificuldade nessa noite, o que te angustia. Eu sei que o mesmo Jesus Cristo, Ele pode te levantar nessa noite e fazer com que você saia deste lugar saltando e louvando a Deus pela sua vitória, pela sua bênção, no nome de Jesus. Só Ele pode fazer isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual a sua dificuldade. O que é impossível na sua vida? O que você olha e fala: olha, não tem jeito. A gente vai acostumando com os problemas, a gente vai acostumando com as enfermidades, porque a gente ouve o que o economista falou, o que o médico falou, o que uma pessoa mais experiente falou. Só que nós esquecemos que a última palavra pertence a Jesus. E Ele pode transformar a sua história. Ele pode transformar o seu problema. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Se Deus falou ao seu coração, se Deus tocou em você, você está com alguma coisa que você tem como impossível na sua vida, que está difícil, já tentou e não está conseguindo, que você possa ficar em pé neste momento, assim como Pedro falou: levanta. Eu digo para você: levanta e creia que você vai ter a solução, que o milagre vai acontecer na sua vida, porque Jesus é que está aqui. Jesus Cristo é capaz de transformar a situação. Em nome de Jesus, se Deus falou no seu coração, nós vamos orar, vamos entregar e vamos crer, acima de tudo, que acontecerá a solução no nome do Senhor Jesus. Pai querido, estão aí teus servos, tuas servas de pé, se levantaram diante da tua palavra, diante das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, assim como Pedro e João, naquele momento eles creram, Pai, que o milagre ia acontecer. Senhor, eu creio que o milagre está acontecendo na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, aquele que tem o poder em suas mãos, a autoridade está no seu nome, nós lhe pedimos que os milagres aconteçam, que as pessoas possam sair daqui, assim como aquele homem, pulando e saltando, contando o seu testemunho, falando do seu milagre, ó Deus, e que todos possam ver e se voltar para Jesus. Senhor, nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos nos teus milagres, e lhe pedimos, ó Pai,
Faça isso na vida desses queridos. Nós te pedimos isso no nome maravilhoso, poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. Amém.